Fala Legião X, estamos aqui no Projeto X que multiplica as suas chances de aprovação. Eu sou o Thiago Feitosa, não se esqueça disso, como diz meu amigo Zé Bonner, né pessoal? E hoje estou sozinho, gente, tô triste, tô solitário, vim aqui nesse momento, poxa, abandonado, sem amizades, sem parceiros. Hoje Zé Bonner, né, está aí, seus negócios, um businessman, né gente, quase o Donald Trump do Projeto X, né? E ele hoje vai estar ausente, eu estou aqui, né? Carreira solo, mas, né? Com uma novidade muito empolgante, né? Temos aí aqui dividindo as telinhas, né? Primeiramente mandar um abraço para toda a Legião X, né? Que está presente sempre com a gente no YouTube, né? Lá no canal, né? Atuando, né? Na nossa página, fazendo comentários, né? Vocês fazem verdadeiros debates, né? Conosco, isso é muito legal, muito produtivo, ficamos muito contentes com a participação de vocês. Mas hoje, galera, estamos inovando, né, pessoal? Projeto X, Technocratics 2016, né? Com uma nova realidade aí, claro que isso é uma tendência mundial, que é a nossa galera do Periscope, que já tá chegando aí. Mandar um abraço pro pessoal que tem duas câmerazinhas, né? Então, a partir de agora, né, pessoal, fica ligado na página do Facebook, porque a gente vai sempre gravar a aula com ao vivo no Periscope, com o nosso Live for You in Periscope, né? Totalmente ao vivo, para você poder acompanhar antes a aulinha, né? Mas é óbvio, né? O nosso canal do YouTube é a nossa mãe, né? A nossa matriz, e os vídeos continuam lá sendo postados normalmente. Então você tem essa bola aí, né? Pode assistir essa aula ao vivo, né? No nosso Periscope, @Projeto X, ok, pessoal? E também, né, pessoal, nós depois da apresentação, ou seja, pessoal que está aí no Periscope, que está assistindo, depois no Periscope, @KingFeitosa, que sou eu, né? The King, nós vamos estar fazendo um bate-papo sobre o tema da aula de hoje. Ou seja, então você agora, olha só, hein, que coisa fantástica, que fluidez, né, pessoal? Pô, agora a coisa funciona de uma maneira muito mais integrada, né? Então você tem a aula gravada que fica no YouTube, temos o ao vivo pelo Periscope, @Projeto X, e sempre depois da aula a gente vai fazer também um live, né, com a galera no Periscope, tirando dúvidas, batendo papo. No caso dessa aula, é no @KingFeitosa, que sou eu, e a gente vai bater esse papinho depois. Mas agora é a hora do quê, pessoal? É a hora do beijo! Temos que deixar beijos para a nossa Legião X maravilhosa, deixar um beijo especial para um grande aluno da nossa Legião, que é o nosso amigo Marquinhos Borborema, que tá sempre ligado. Eu tive que citar o nome do cara, porque o cara tá sempre lá, manda um abraço para mim, manda um salve. Se você quer o seu salve, o seu beijo, deixa lá o seu recado pra gente, tá, pessoal? Também mandar um abraço pra galera de Viena, na Áustria. Olha onde o Projeto está chegando. Gente, que isso? Que isso? Que isso? Se chama o quê? Internacionalização. Meu irmão, isso aqui é Project X em várias localidades do mundo, né, pessoal? A galera aí mandando sempre um abraço, né? Pessoal de Floripa, pessoal de São Paulo, pessoal do Rio de Janeiro. Outro dia, pô, só não pro Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, para todo o Brasil, toda a Legião X, que é gigantesca, maravilhosa. E nós amamos vocês. Agora, gente, hoje o tema é o quê? Qual o tema hoje? O tema é sobre the USA Elections, as eleições presidenciais nos Estados Unidos da América, que vem causando um rebuliço no cenário internacional, né? Vocês sabem que a gente, né, falou sobre a crise brasileira, falamos sobre momentos aí relacionados, né, aos eventos de crise que o Brasil apresenta, e nós vamos agora falar também sobre o cenário internacional. Tem muito mais coisa por aí também, né, pessoal? Questões geopolíticas importantes que estão sendo, né, veiculadas. A gente vai abordar com vocês com toda certeza. Fique conosco. Mas nós vamos hoje falar de Estados Unidos da América, né, pessoal? Que é um pleito presidencial, né, uma eleição que vai ocorrer, né, nesse ano, de 2006. Ela vai ocorrer no dia 8 de novembro de 2016, né, gente? November the 8th of 2016, e os delegados decidem no dia 19 de dezembro de 2016, né? Eu vou explicar essa questão dos delegados daqui a pouquinho. A eleição dos Estados Unidos, pessoal, ela sempre ocorre da seguinte maneira: o dia da eleição popular, ou seja, que a galera vai na urna votar, é sempre a primeira terça-feira de cada ano bissexto, ou seja, desculpa, primeira terça-feira de novembro, né, de cada ano bissexto. Então, você pega o mês de novembro, cada ano bissexto, né, porque é aquele ano que tem 366 dias, esse ano é um ano bissexto. No caso, você sempre lembra que são os anos das Olimpíadas, né, pessoal? O ano de Olimpíada é sempre o ano bissexto. Então, primeira terça-feira de novembro é
o dia da eleição estadunidense, a super terça da eleição estadunidense, ok? E depois você tem os delegados votando, né, em quem vai ser o presidente dos Estados Unidos na segunda-feira, após a segunda quarta-feira de dezembro. Olha só, os americanos eles gostam, né? São ousados nessa cronologia eleitoral, né? Então, você pega o mês de dezembro, vê quando é a segunda quarta-feira, e a segunda-feira posterior a essa segunda quarta-feira, então tem a primeira quarta-feira, tem a segunda quarta-feira, aí a segunda-feira seguinte, que é o dia 19 de dezembro de 2016, você vai ter a votação dos delegados e o presidente será empossado no dia 6 de janeiro de 2017, ok? Então, é um momento decisivo para as eleições estadunidenses. Lembrando, né, pessoal, que existe, né, tradicionalmente um revezamento histórico entre republicanos e democratas, né? Os partidos republicanos e democratas têm posturas bem diferentes, né? Você precisa ficar ligado nessa temática, né? Os partidos republicanos são muito mais conservadores, né? Eles são chamados, inclusive, de conservadores. Você tem hoje, inclusive, uma nova geração de políticos que são os neocons, que são os neoconservadores, que estão junto ao Partido Republicano, né? Uma juventude conservadora aí que se eleva. Mas essa galera economicamente é liberal, tá? Então muito cuidado, porque quando você ouvir falar no jornal assim, os liberais, lá ele se refere aos liberais como sendo os democratas, the Dems. Eles são os democratas que são chamados de liberais. Liberais por quê? Porque é uma galera mais artística, ligada à intelectualidade, ligada ao cinema, à arte, ao teatro, né? Então o pessoal que tem um perfil social mais liberal. Porém, quando a gente pensa na economia, no neoliberalismo, quem é mais neoliberal são os nossos amigos republicanos. Então, os republicanos são aqueles conservadores na postura social, mas que têm uma política econômica altamente neoliberal, certo? São mais ligados às elites tradicionais, setor armamentista, setor industrial de base, né, setor automobilístico, são esses os chamados republicanos. Agora, os democratas já são aqueles, como eu falei, chamados socialmente liberais, mas que têm um perfil econômico mais voltado para uma ideia, né, de um bem-estar social, vamos dizer assim, né? Tanto que o Franklin Delano Roosevelt, que foi o presidente estadunidense do welfare state, né, depois, né, da crise de 29, ele era democrata, né? Então, os democratas eles são preocupados mais com questões da saúde, educação, né, infraestrutura, com saneamento de dívidas, né? Governos republicanos normalmente são muito geradores de dívidas e governos democratas tentam sanear as dívidas, pagar as contas, né, deixar a casa mais arrumadinha. Agora, o republicano, ele normalmente tem um discurso ufanista, né? Ele exalta o nacionalismo, ele trabalha com uma retórica muito mais invocatória dos valores estadunidenses, né? Tanto que o Donald Trump, que é o candidato que a gente vai falar dele daqui a pouquinho, ele fala, né, Make America Great Again, faça a América grande de novo. Isso é uma exaltação aos valores, que quando a sociedade está um pouco, né, desprestigiada, né, meio tristinha com o cenário econômico e político, eles acabam acatando mais esse discurso ultra-ufanista que os republicanos exercem. Os democratas eles já são um pouco mais comedidos, já têm a ligação muito grande com a classe artística, né? São mais críticos da concentração de renda, tentam buscar uma questão um pouco mais de distribuição. Aí você está aí pensando, um é capitalista, outro é socialista. Pelo amor de Deus, gente. Todo mundo é capitalista. Estados Unidos é capitalismo, rock and roll, veia, não tem essa possibilidade, né? Claro que chamaram Obama de socialista uma vez, porque ele quis criar uma saúde pública universal gratuita, né? Mas isso é uma visão um pouco radical. Não há socialismo no Partido Democrata, né? E nem há ultracapitalismo no Partido Republicano. Os dois flertam dentro do capitalismo, só que com alas diferentes, com propostas diferentes. Até porque a gente tem que ser menos maniqueísta nessa visão, né, pessoal? Não existe só capitalismo e socialismo, não existe só frio e calor, né? Só bom e mal. Existem nuances, né? Então o capitalismo ele tem uma grande ramificação, né, de possibilidades que republicanos e democratas acabam explorando. Ok? Mas vamos entender como é que funciona esse sistema eleitoral estadunidense? É legal a gente fazer essa análise, né? Bom, aqui eu separei para você, pessoal. Primeiramente, né, pessoal, uma tradição que já está surgindo no Projeto X, que é o quê? É a hora do seu print. Aí, tô saindo, print aí. Que isso? Hã? Print screen, se vai no computador? E no celular? Aperta aquele botão de desligar, volume para baixo. Tu não sabe não, Tosquinho? Não sabe nem mexer no teu celular, né? Deu print? Capturando tela? Aí.
Capturou. Então, beleza. Então, agora você já tem um quadro. Vai falar, vocês ficam na frente do quadro. Claro, pessoal, aqui a gente tá se mexendo, tá? Uma lemolência como? Aliás, o pessoal aí mandou elogios para a minha performance de dança no recente teaser sobre a aula lá do Política do Filho Único, que a gente dançou um veneném gostosinho lá. Pô, meu irmão, aqui é molejo. Vou fazer um programa do Projeto X que eu vou só dançar, né? Dançando com... Dançando... Hein? Ó. Flutuou. Que é isso? Ó, que isso, moleque? Galera, então já estamos aqui. Galera no Periscope aí, bombando. Pessoal, beijão, valeu aí pela presença no ao vivo. Vamos manter isso uma tradição, isso vai se tornar agora mania no Projeto X. Eu quero ver isso bombar. Larga coraçãozinho, larga o dedo aí, vai. Coraçãozinho, vai. Coraçãozinho, vai. Coração, galera, Periscope, que pra quem não conhece, tem que ficar dedando o coraçãozinho, fica dedando a tela assim, ó. Coração direto. Então, se você que tá aí vendo pelo YouTube agora e não tava lá no live, cara, baixa o Periscope e fica ligado que a gente sempre vai fazer essa atuação no ao vivo. Show? Bom, vamos entender então essa bagaça aí. Calma. Como que funciona? Primeiramente, pessoal, a população vai votar nos seus candidatos. Então, deixa eu só vir para cá primeiro. Tem o voto popular. O voto popular, que no caso dessa eleição vai se destinar aos candidatos republicanos e democratas, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre eles especificamente, o cara vai lá na urna e pá, vota no presidente que ele quer. Beleza, escolha dele. Só que, quando ele vota no cara, ele vota no estado. Então você tem lá Ohio, Texas, Flórida, Michigan, Vermont, Nova York, onde você quiser. Votou. Você está dizendo para os seus delegados eleitorais do seu estado quem você quer na presidência. Meio complicado, né? Então vamos supor, Nova York elegeu o Donald Trump, tá? Donald Trump ganhou em Nova York. Ou seja, a população nova-iorquina, na sua maioria, disse ao delegado de Nova York, aos delegados de Nova York, que eles querem Donald Trump como presidente. Só que o delegado, ele pode seguir o voto da população ou não. Tu vai falar, pô, Thiago, então peraí. Então o povo não vota diretamente. Não há eleição direta nos Estados Unidos. Talvez seja a descoberta que você esteja fazendo nesse vídeo. Não há eleição direta, a eleição é indireta. Eu proponho para o meu delegado quem a minha comunidade estadual quer. E o meu delegado do estado, ele vai votar, né? Você tem os delegados que vão votar naquele candidato ou não. Se esse candidato ganhar o voto da maioria dos delegados do meu estado, ele vence naquele estado e ganha todos os votos daquele estado para ele. Então vamos supor, tá? Aqui, Califórnia. Califórnia é sinistra, 55 delegados. Então tem lá, vamos supor, uma eleição com Trump e Clinton, tá? Aí o Trump conseguiu 30 votos e a Hillary conseguiu 25 dos delegados, tá? Isso aqui já é do delegado. Ou seja, o Trump ganhou por 5 votos, só que não. Como o Trump ganhou na Califórnia, a maioria dos delegados, ele fica com 55 votos de delegados para ele. Ou seja, ele pega para si todos os delegados daquele estado. Então ele guarda isso numa caixinha. E essa caixinha, pessoal, funciona da seguinte maneira. Desses 538 delegados, um candidato para ser eleito presidente, ele tem que ter 270 votos de delegados. Ou seja, a maioria matemática dentro desses 538 delegados aí. Sinistro, né? Então você percebe que são 538. Como é que é a composição desses 538? 3 delegados de D.C., o que é D.C.? Washington, D.C. é a capital estadunidense, certo? É o Distrito Federal. Então lá não tem senador. Então lá são 3 delegados de Washington, mais os 100 senadores estadunidenses, mais 435 deputados estadunidenses. Então esses são os delegados. Então você percebe que a eleição lá é indireta. Quem vota é o parlamento, no final das contas. Tiago, mas peraí. E se os candidatos não conseguirem pelo menos os 270 votos, né? Vamos supor aí que você tem uma eleição com 3 candidatos. E aí divide ali a parada. Aí você percebe que quem vai prevalecer é a 12ª emenda. Caraca, complicou, né? Como é que funciona? Se um cara não conseguir os 270 votos, nenhum dos 2 candidatos conseguir, podem ser 3, podem ser 4, podem ser 5. Peraí, Thiago, então, caraca, agora não entendi nada. Calma. Por que os partidos, antes da eleição, decidem um representante? Porque se você tiver uma porrada de representantes ao mesmo tempo, uma grande variedade, isso vai fragmentar a votação. Vamos supor, o Partido Republicano podia mandar 2 candidatos, se quisesse.
Só que se ele mandar mais de um candidato, isso vai fracionar e de repente o cara não consegue os 270. Então o que tem que acontecer? Eles precisam acatar o que o partido decide. Então agora nesse momento nos Estados Unidos, você está vendo o quê? Uma corrida pré-eleitoral. O Partido Republicano está buscando seu representante e o Partido Democrata está buscando seu representante. A gente vai falar dessa corrida daqui a pouquinho. E aí você vai eleger um em um para que possa haver os 270. Mas caso isso aconteça de não ser eleito os 270, você vai ter a 12ª emenda que diz que o Senado decide. Aí nesse caso, o Senado vai sentar e vai votar quem será o presidente dos Estados Unidos da América. Isso já aconteceu em 2 ocasiões na história. Com Thomas Jefferson, figura famosa, né, pessoal, da história americana, em 1801, e com Quincy Adams em 1825. Foram dois presidentes que foram eleitos pela 12ª emenda, ou seja, o Senado entrou em ação e votou nesses 2 presidentes da República. Tranquilo, galera? Então esse é o sistema. Resumindo, as pessoas votam os seus candidatos para dizer para os seus delegados dos estados quem eles querem, na maioria. Mas quem vota de verdade é o delegado. O delegado de cada estado é que decide quem vai ser o presidente. E se o candidato ganha naquele estado, ele ganha todos os votos de delegados daquele estado para si. E fica somando até formar 270 votos e ele ser eleito presidente. Por isso que eu falei aqui no início da aula que, vou chegar para cá, os delegados vão decidir no dia 19 de dezembro de 2016 quem será o presidente da República Americana. Então, na verdade, no dia 8 de novembro é a eleição popular, mas quando será a decisão definitiva é no dia 19 de dezembro desse ano de 2016. Tranquilo, pessoal? Espero que até aqui esteja tranquilo, vocês estejam entendendo legal, ok? Pessoal, obviamente, como eu já falei, depois da aula a gente vai fazer um periscópio, no meu periscópio, @KingFeitosa, e a gente vai ali tratar, né, de dúvidas. Você fica lá à vontade para você tirar todas as suas questões aí. Tranquilo, gente boa? Então vamos lá. Continuando, vou vir para cá. Esse voto popular, pessoal, ele gera uma certa polêmica, por quê? Em 2000 deu um probleminha. Qual foi o probleminha? O candidato democrata Al Gore, que era vice do Bill Clinton, né, que tinha sido presidente dos Estados Unidos anteriormente, ele ganhou. Ele teve 500 mil votos a mais do que o Bush. Aí o pessoal, caraca, teve 500 mil votos, pô, isso é fraude eleitoral. Não, não foi fraude eleitoral. É porque o George W. Bush teve os 270 votos dos delegados, coisa que o Al Gore não conseguiu reunir, ok? Então, em 2000, você teve esse exemplo de um presidente que ganhou na margem de votos populares, mas que não ganhou nos colégios eleitorais. O que é o colégio eleitoral? O voto dos delegados que a gente mencionou, ok? Isso já tinha acontecido em outros momentos da história também, com Rutherford Hayes, em 1876, e com Benjamin Harrison em 1888, que até ganhou na época do presidente que seria posteriormente o Grover Cleveland, né, um presidente histórico nos Estados Unidos, que perdeu para o Harrison em 1888, ok? No caso dos colégios eleitorais, pessoal, onde que é bom você ganhar? Quais são os principais colégios? E você vai ver aí na mídia, de repente, fulano ganhou em Ohio, mas perdeu em Vermont e ganhou em Nova York. O que significa isso? Porque tem colégios eleitorais que tem mais delegados que outros, não é dividido. São 50 estados nos Estados Unidos, mas alguns colégios, ou seja, alguns estados, têm mais delegados do que outros. Então é mais maneiro, às vezes, ganhar em um estado que ganhar em outro. Às vezes você ganha num estado pequenininho que tem 3 delegados. E a Califórnia, por exemplo, tem 55. Então vamos ver quais são os principais colégios. Califórnia é o número 1, 55 delegados. O Texas vem em segundo com 38 delegados. Aí em terceiro, empatado, vem o estado de Nova York. E a Flórida, com 29 delegados cada um. Os dois têm o mesmo número. Aqui você tem também 3 estados empatados com 20 delegados. New Jersey, né, Nova Jersey, Pensilvânia e Ohio. Os 3 têm 20. O Michigan vem atrás com 18 delegados. Aí você tem North Carolina, terra de Michael Jordan, né, gente? Carolina do Norte, com 15. Geórgia com 15 e a Virgínia com 13. E aqui é maneiro. Por que eu tô falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 estados. Quantos estados tem nos Estados Unidos? 50. Se você ganhar nesses 11 estados, tu pode perder em 39 que você é presidente dos Estados Unidos. Por quê? Esses 11 estados já reúnem 293 deputados. Então você percebe que é uma questão importante. Não é vencer no maior número de colégios eleitorais, né, ou ter a maioria de votos da população. É vencer nos colégios eleitorais certos,
que é onde você vai ter sucesso. Por isso que a campanha, às vezes, é mais forte dos candidatos em cima de determinados públicos específicos. Ok, pessoal? Então essa questão, por exemplo, o Trump na Califórnia tem uma certa dificuldade. Tem a população latina muito grande, né? Que tem uma população LGBT enorme, né? Tem São Francisco, que é uma cidade famosa em relação à presença, à afirmação do movimento LGBT, e o Trump já deu algumas declarações problemáticas em relação a esses grupos. Então, apesar dele ter aí agora um crescimento das pesquisas, pode ser que haja uma virada aí na corrida eleitoral. Então, vamos analisar aqui a questão. Bom, candidatos disponíveis para a população estadunidense. Você tem os republicanos e os democratas. A gente já fez aí uma breve, né, diferenciação entre os republicanos e os democratas, né, para você entender mais ou menos como que funciona, né? Entre os republicanos você tem Marco Rubio, da Flórida, Ted Cruz, do Texas, John Kasich, de Ohio, e Donald Trump, de Nova York. Nesse caso, pessoal, qual é a questão? O Trump ele já ganhou na pré-eleição. Qual é a pré-eleição? Então vamos entender. Antes dessa eleição, você tem uma corrida eleitoral para que os partidos determinem os seus representantes. E os partidos têm delegados próprios. Aí você vai ver lá no jornal, o cara com 1000 delegados, vai falar, porra, mas o Thiago deu aula falando que tem no total 538, o outro ganhou 1000. É porque os partidos têm delegados próprios. Eles estabelecem zonas próprias de delegados que vão decidir essa questão do pré-candidato. Então, o pré-candidato, que já ganhou 28 estados dos 50 americanos, foi o nosso amigo Donald Trump, que a gente vai falar sobre ele em breve. Só que acontece, John Kasich saiu da corrida eleitoral recentemente, Ted Cruz também, Marco Rubio também, né? Marco Rubio, inclusive, ficou triste que ele perdeu na Flórida, né? Que é a sua casa. Ele falou, pô, eu não quero mais, que se dane. Só que o Marco Rubio essa semana falou que pode voltar à corrida eleitoral, porque ainda tem aí, né, 22 estados e pode ser que no conjunto de delegados ele consiga, mas tudo leva a crer, ainda não é oficial, mas tudo leva a crer que Donald Trump seja o candidato oficial do Partido Republicano e vai ser. Essa é a lógica que vigora hoje na mídia. Beleza? Agora, no Partido Democrata, já existe um número menor de candidatos e a briga está mais acirrada, né? A Hillary Clinton ela está com 54% até agora dos votos que obteve e o Bernie Sanders tem 46% das intenções de votos, né, dos delegados aí que fazem parte dos colégios eleitorais dos democratas, ou seja, isso é uma eleição interna no partido ainda, né? E a gente agora faz, nesse retão final aí da aula, um paralelo desses três candidatos que são os três possíveis postulantes à presidência da República. Os demais a gente dá ignorado porque eles mesmos já desistiram e voltam atrás. Ou seja, os partidos não vão querer candidatos que desistiram e que voltam atrás porque isso gera uma imagem negativa. Então a tendência é que seja dois desses três, Trump, Clinton e Sanders. Vamos tentar entender um pouquinho desses caras. Vamos deixar o Trump pro final, que ele é a figura mais, né, pitoresca, né? Vamos falar primeiro aí, né, do Bernie Sanders. Bernie Sanders na verdade, essa eleição já está sendo tratada como histórica, né? Porque vão ser os três candidatos mais velhos da história das eleições, né? E é a primeira vez que pode ter dois candidatos em Nova York competindo, né, pela presidência, que vai ser o Trump e a Hillary, caso eles vão realmente para a eleição, né? Então tem essa questão aí interessante, né, de marcos históricos que essa eleição já reúne. E o Sanders, ele também já é uma figura histórica, né? Porque ele é um cara que se declara socialista, né? Claro que nesse socialismo você está pensando, soviético, rock and roll, é um cara que ele flerta com o chamado modelo nórdico. Para quem não sabe, dá uma pesquisada aí no Google, né, o que seria o modelo nórdico de capitalismo, muito presente em países como a Finlândia, como a Suécia, como a Noruega, que trabalham com duas linhas paralelas, né, pessoal? Uma linha do liberalismo econômico, ou seja, você tem verdadeiramente a abertura de mercado, redução de tarifas alfandegárias para produtos importados, né, maior vínculo comercial com outros países, então existe essa relação, né, importante, mas paralelamente há uma busca por bem-estar social, welfare state, que é uma invenção americana, pelo menos no conceito, né? Isso aí foi desenvolvido durante o New Deal do presidente Franklin Delano Roosevelt, no cenário pós-crise 29, onde você estabeleceu, né, uma visão de que as pessoas precisam ter emprego, moradia, infraestrutura de saúde, infraestrutura de transporte, para poderem ter uma vida equilibrada e, a partir da vida equilibrada, iniciarem os seus ciclos de consumo, né? Então o consumo é importante, a economia tem que crescer, mas as pessoas precisam do básico, do elementar. E o estado de bem-estar social, ele contempla isso. Aí tu vai falar, pô, Thiago, mas peraí, como é que esses países, né, Suécia e Finlândia, mantêm esse sistema se, né, eles são liberais? Que o Estado é mínimo. Mas peraí,
É mais ou menos, né? No modelo nórdico, paga-se muito imposto, né? A média na Suécia de impostos é 51% da renda. Caraca, Thiago, pelo amor de Deus. 51%, gente, mas é 51% sem pagar saúde pública de altíssima qualidade, educação pública de altíssima qualidade, segurança fantástica, né? Limpeza pública perfeita, estrutura de iluminação, né? De comunicação muito barata, né? E na Finlândia, por exemplo, tem instituição de transporte público gratuito, entendendo que o transporte é um direito e não um benefício que deve ser pago pela sociedade. Você vê uma mentalidade muito avançada. E aí quando a gente percebe esse contexto, galera, aí o Sanders tenta aplicar isso na realidade estadunidense, que é uma realidade hoje muito neoliberal, de aliviar bastante a barra, principalmente dos mais ricos, em relação a impostos, né? Então isso para o Sanders, na elite, gera uma resistência. Na base, né, pessoal, no povão, o Sanders, ele brinca, né? Ele é um cara altamente benquisto, visto de forma muito positiva por comunidades, como eu falei, afrodescendentes, latinas, né? A comunidade LGBT também o abraça muito, mas foi o que eu falei. Não adianta você ter popularidade na massa da população. Você tem que ganhar nos delegados, né? E pensando em políticos, né, gente? Pensando, né, em pessoas que têm interesses muito particulares, essa questão às vezes é complicada. Você pode ser super popular, mas não necessariamente ganhar uma eleição estadunidense, né? Exemplo aí o Thomas Jefferson, que teve que apelar para a 12ª emenda, porque é um cara famoso, pô, faz parte da história de fundação dos Estados Unidos, é um dos founding fathers, né? E, no entanto, teve dificuldade para ser eleito pelos colégios eleitorais. Então você percebe que essa questão, ela nem sempre ela é muito correlacionada, né? Popularidade e vitória na eleição. Hillary Clinton, né, pessoal, uma figura histórica também nos Estados Unidos, né, uma grande líder do movimento ativista feminista, né? Desde, uma coisa interessante, de 93 até 2016, a Hillary Clinton, ela já foi eleita 19 vezes, ou seja, 19 anos diferentes, a mulher mais influente dos Estados Unidos. Isso é algo muito marcante, né? Uma figura, né, determinante. Então, você vê que você nem discute o fato dela ser mulher, de tão presente que ela está na política estadunidense, e ela pode ser a primeira presidente mulher da história, né, dos Estados Unidos, que é uma coisa marcante. E ninguém enfatiza esse fato, porque, na verdade, ela já está ali na estrutura, né? Ela faz parte do processo político estadunidense, já está enraizada, né, nesse combo político que existe nos Estados Unidos. Isso é muito legal de se observar, né? Aliás, o objetivo que nós almejamos é esse, né? Na hora que a gente não se enxergue mais como negro, como branco, como mulher, como homem, né? E a gente seja, né, lembrado apenas pelos nossos atos, pelas nossas intenções, palavras, né? Isso é uma coisa muito interessante de ser vista, né? A Hillary vai ser 2 vezes senadora dos Estados Unidos, né? E vai ser secretária de Estado do Barack Obama, né, na sua primeira gestão, entre 2009 e 2013. Né? A Hillary teve aí, inclusive, uma presença, né, no governo estadunidense, diante, né, do período da Primavera Árabe, né, atuando com muita contundência nas questões. Né? Teve lá o quiprocó relacionado à invasão da Embaixada Americana em Benghazi, né, que foi tratada por ela como uma falha do seu período como secretária, mas não uma falha nas suas atuações, porque, segundo ela tentou fazer o máximo possível. Então, assim, é uma figura já incrustada, né? Foi ex-mulher de Bill Clinton, né? É mulher do ex-presidente Bill Clinton, ela é a atual esposa do ex-presidente Bill Clinton, né, que governou os Estados Unidos de 93 até 2000, né, 2 mandatos, esteve lá envolvida, né, no famoso, né, Levinsky Gate, né, que foi aquele caso, né, tosco da estagiária que supostamente teve relações sexuais com o então presidente Bill Clinton. Ela se manteve do lado do marido, né, e na época foi criticada por alguns e foi aplaudida por outros, né? Então é uma mulher que tem uma personalidade muito firme e que está atuando na economia americana já há muito tempo, né? A Hillary, ela teve um episódio interessantíssimo que no mandato de Bill Clinton, no primeiro mandato de Bill Clinton, em 93, né, começando em 93, ela propôs, como primeira-dama, liderar a comissão de criação do Medicare, que seria um plano de saúde universal para os estadunidenses, né? E ela defende até hoje a existência desse modelo, né? Modelo esse muito criticado, sobretudo pelas elites, né, que são altamente liberais e que acreditam no livre mercado e no poder, né, do privado, das instituições, das corporações, defende os interesses corporativos nessas elites, né, principalmente republicanas.
E a Hillary foi muito criticada na época por isso, né? Foi até afastada, deixada de lado, né? Na época disse que era uma primeira-dama com poderes demais, né? Você percebe um ranço em relação ao fato dela ser mulher. Então, uma questão delicada que ela tentou trabalhar e acabou não tendo sucesso. Né? Claro que a Hillary depois foi vista recebendo para sua campanha eleitoral em 2008, que ela concorreu com o Obama, né, cheques gordos das próprias instituições de saúde que ela combateu. Então você percebe que essa questão, né, não existem anjos, né, e nem demônios absolutos nessa lógica. E por fim deixamos quem? Donald Trump, né, gente? Donald Trump, Trumpo, como é chamado por alguns, que é um magnata, né, pessoal? Tem seu salário de 250 milhões de dólares por ano, uma fortuna avaliada em 10 bilhões de dólares. Magnata do setor hoteleiro, setor turístico, setor de construção civil, setor de investimento, né, em mídia e comunicação. Foi dono, né, do programa, né, célebre internacionalmente, que é o Miss Universo, né? Ele foi sócio da NBC nesse programa Miss Universo. E até uma das suas várias polêmicas na campanha eleitoral lhe levou a ser obrigado a vender parte de participação nesse programa, né? O Donald Trump tem várias afirmações muito preocupantes, né? Preocupantes mesmo, a respeito da gente vê-lo como uma figura pitoresca e engraçada. Ele pode se tornar o presidente dos Estados Unidos. Aliás, hoje ele lidera muitas pesquisas populares. Como eu disse, não depende da população, depende dos delegados. Mas é uma questão importante da gente analisar, né? Que você pode ter um presidente com opiniões muito difíceis, né, pessoal? A visão sobre o petróleo do Oriente Médio altamente assimiladora, ou seja, ele acredita que os Estados Unidos, né, para evitar conflitos, eles deveriam tomar todo o petróleo, que o Estado Islâmico é forte porque tem petróleo, recentemente criou um hotel, o Estado Islâmico na Síria, e por isso deveria ser combatido com mais contundência, e todo o petróleo deveria ser obtido pelos Estados Unidos. Quando fala de relações internacionais com a Líbia, com a Síria, com o Iraque, tudo é jogado na questão do petróleo, e temos que obter o petróleo. Então, a visão muito, podemos dizer assim, obsoleta, né, de geopolítica e de relações internacionais. Então, Trump, ele é uma figura muito complicada nesse aspecto, é altamente favorável à liberação das armas, disse que nos eventos, nas tragédias, né, dos atentados em Paris, né, no Stade de France, que tivemos no final de 2015, se as pessoas estivessem armadas, elas poderiam se defender, né, e a França é um dos países que proíbe as armas, e por isso as pessoas acabam sendo assassinadas por terroristas, ou seja, opiniões muito complicadas, que tem a ver com o fato de que ele, obviamente, né, é ligado ao setor armamentista, né, pessoal? Tem ali, né, ações das empresas armamentistas. Isso é uma coisa importante da gente analisar, né, observar. O Trump, ele é recentemente envolvido em escândalos a respeito da comunidade LGBT, onde fez uma situação ali de um jogo de golfe, né, falando que não é porque os outros usam tacos novos que eu tenho que usar tacos novos, eu sou tradicionalista. Isso deixou, né, os homossexuais bastante chateados, né, os transexuais, a comunidade LGBT de uma forma geral ficou muito magoada com essa declaração do Trump, né, não poderia se esperar diferente, já que ele é altamente conservador, e o Partido Republicano, como a gente falou, é conservador, né? Agora, o que foi mais problemático foi o que ele falou a respeito dos latinos, né? Os mexicanos, onde ele diz que o mexicano entra nos Estados Unidos para levar drogas, né, armas, estupro e fornicação, né? Ou seja, que o México não manda para nós os seus melhores, manda os seus piores. E por isso, vamos ter que criar um muro. E eu, como presidente, ele diz, né, farei o México pagar pelo muro. Isso foi uma opinião bombástica na comunidade latina. A comunidade latina ficou extremamente magoada, né, incomodada. E para você ver, né, o México, que é um país que sempre foi muito passivo em relação aos Estados Unidos, já deu declarações muito firmes, né, de oposição ao governo Trump, né, e de possíveis boicotes aos Estados Unidos em relação a uma vitória do Trump. Claro que isso é muito difícil, porque o México é completamente integrado à economia estadunidense, mas você percebe aí uma dificuldade, uma possível dificuldade de relações. E claro que você está se perguntando aí, né, para nós, qual seria o melhor presidente, né, para o Brasil, qual seria a melhor vitória dessas possíveis, né? É óbvio que o Sanders, ele tem uma postura mais interessante, recentemente, né, muito inteligentemente falou que precisamos parar de financiar golpes em países estrangeiros, sobretudo na América Latina. Isso é de uma sobriedade, né, de uma visão tão clara, né, tão inteligente sobre o que realmente acontece, que é o que acontece, né? Nós temos golpes que são financiados pelos Estados Unidos há décadas, né? Isso não é falar mal dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles são uma potência, eles são a economia mundial de maior poder, de maior força, né? São admiráveis em inúmeros aspectos e têm que ser aplaudidos e exaltados.
Porém, não podemos aliviar o que é negativo, porque o que é negativo em nós não somos aliviados, né? Precisamos criticar e tentar entender. E você vê um presidente que tem uma margem de votos considerável para se tornar presidente da República, afirmar algo como isso dá uma esperança, né, de que existem possibilidades de transformação nessa geopolítica hedionda que os Estados Unidos praticam, sobretudo desde a Segunda Guerra Mundial. Né, uma coisa que deve ser analisada com carinho, né? A Hillary, né, ela tem uma postura até bastante equilibrada, mas é muito mais parecida com o Obama, né? Podemos fazer uma linha da Hillary com uma continuidade do governo Obama em relação a pensamento, a filosofia, ou seja, aquele meio que em cima do muro, faz aquela neutralidade charmosa, né, onde você acaba, né, tô lá e tocar, penso assim, mas não penso tanto, você fica meio que em cima do muro. No final, as instituições estadunidenses vão prevalecer. E o Trump seria catastrófico, né, gente? Porque, né, se ele tem essa visão em relação ao México, que é seu vizinho, quem dirá em relação ao Brasil, né, que é a maior reserva de água do mundo, que é a maior biodiversidade do planeta, que tem aí, obviamente, uma economia que hoje ruma muito mais para uma menor dependência dos Estados Unidos do que o contrário. E aí você vê agora, né, o possível governo Temer no Brasil, né, de cunho liberal, né, de dilapidação dos direitos trabalhistas, que é o que deve acontecer, né, somado a um Trump na América, né, liderando, coordenando o processo geopolítico no continente, seria algo mais preocupante para a nossa realidade, né, como sociedade, né, como pessoas, como trabalhadores, como pagadores de contas e impostos. Ok, pessoal? Galera, queria agradecer muito por esse dia histórico aqui no Projeto X, onde nós estamos ao vivo com a galera do Periscope. Mandar um beijão, tô aqui falando com a galera do Periscope e a galera do YouTube também. Muito obrigado, tá, pessoal? Fiquem sempre ligados conosco, deixem lá os temas que vocês desejam. Espero que tenha sido de valia essa aula, que você tenha gostado, né? E a gente tá aqui para crescer, com as suas críticas, com os seus elogios, e vamos sempre multiplicar a nossa chance de aprovação. Lembrando, tá, pessoal, pra galera que tá no live, né? Pessoal que tá assistindo pelo YouTube não, mas pessoal no live, daqui a pouco, 15 minutinhos só para tomar água e me preparar. 15 minutos, vou entrar lá no @KingFeitosa no Periscope. E aí você pode mandar sua dúvida, fazer sua pergunta. E quem no YouTube por acaso não pegou essa, fica ligado no nosso canal do Facebook, que a gente vai sempre deixar aí o horário dessa gravação ao vivo para você poder participar. Tá bom, galera? Beijão e valeu, galera. Até a próxima. Multiplica!